artes são necessárias para que a realidade não nos desmague. As artes são, sem dúvida nenhuma, a via mais contundente do espírito poder se expressar. Criatividade é você resolver um problema e uma necessidade da população que ninguém está enxergando. É um dos principais aspectos, características que esses profissionais têm que ter para que ele não seja substituído por máquinas. A gente não veio pra aqui, pra esse mundo, só pra bater cara chata. A gente tem aquela máxima que fala que o Brasil é o país da gambiarra. O impacto dessa cultura maker, ela é importante para mostrar para as pessoas de que esse pensamento criativo na hora de solucionar problemas é um dos grandes diferenciais do brasileiro. O brasileiro, ele é conhecido pela sua capacidade de gerar valor através da arte, gerar valor através da criação, gerar valor através da interação humana. Esse ativo criativo que o Brasil tem circula e promove o efetivo econômico, posiciona o Brasil culturalmente. A economia criativa ela vai evoluindo ao longo das gerações e simplesmente respondendo a uma necessidade daquela geração. Você não precisa necessariamente ter acesso econômico para conseguir gerar coisas extremamente tangíveis para o ser humano. É uma economia limpa, uma economia que tem uma perspectiva de remuneração melhor do que a economia tradicional. A economia criativa realmente ela aponta para o futuro global. O Prêmio Brasil Criativo ele se torna um grande elemento de difusão, de conexão entre quem produz e entre quem consome. Adaptar as cidades para o uso humano. Vencedor é Festival do Teatro Brasileiro. Game Jam Plus. Um movimento com impacto global, idealizado por brasileiros. Terapia. A gravação nos conecta com as pessoas. Setor W Lab. Júlia para surdo. Elo 7. Juiz e Bazar. Movimenta toda uma região em torno da economia circular e da solidariedade. Cultura hip hop nas escolas. Salvou mais um moleque na periferia. Tem que ter Porto Alegre. Inventeca Storymax. Fazer algo diferente, porque isso tá na gente. Acervo da Laje. Teatro da Memória. A gente nasceu criativo, a gente nasceu provocando. Porque a gente não veio pra aqui, pra esse mundo, só pra bater crachá, sabe? O Acervo da Laje, eu acho que ele nasce um pouco dessa dinâmica das pessoas estarem um pouco cansadas de serem reconhecidas somente pela vulnerabilidade. A gente tem uma potência de criação, de ideias, de riqueza cultural que foi sendo esquecida. O trabalho da gente é muito de pesquisa, de ação, de propor outras narrativas, movimentando toda a dinâmica, tanto da economia local, quanto das referências, das narrativas, provocando deslocamento dentro da cidade, porque muitas vezes o centro não dialoga com a periferia, provocando deslocamentos dentro do Brasil
e deslocamentos internacionais, porque a arte ela tem essa potencialidade e ela faz com que os mundos antes incomunicáveis se encontrem, né? O acervo da Laje acontece muita coisa, oficina, lançamento de livro, gravação de vídeo, de música. Aqui é uma casa que a gente sempre diz que é escola, casa e museu. A minha formação de produtor cultural, ela meio que casa nesse período de conhecer o acervo da Laje. O acervo ele surge em 2010, eu conheço o Eduardo Vilma em 2011. A gente fala que o acervo da Laje é um espaço de um casal para o mundo. Isso é não deixar essa invisibilidade apagar a materialidade dessas obras, né? É um pouco para... E a forma de ver, né? Quando você senta, parece que é um anfiteatro da memória. Eu acho que lá de trás sempre sonharam com esse momento, em que um projeto da periferia do subúrbio de Salvador ganharia um prêmio nacional. Esse momento chegou. Eu acho que o prêmio ele é uma forma de não invisibilizar. É ver que o que a gente está fazendo é certo e é bom. Eu brinco que Júlia é um paradoxo tecnológico. Porque numa sociedade em que se valoriza tanto a comunicação, essa tecnologia ela fez de uma certa forma aumentar ainda mais a exclusão daqueles que não se comunicam. E Júlia veio para ser o resgate da inclusão dessas pessoas como nunca antes havia acontecido. A minha preocupação desde o início era o fato de que nós teríamos que fazer um trabalho voltado para a inclusão econômica, social e cultural. Nesse momento surge uma pessoa fantástica, que é a professora Selma Batista. Foi a visão dessa professora que apropriou Júlia num novo patamar, que é a inclusão cultural. Nós vimos a necessidade de identificar de que forma a gente poderia tornar os espaços de cultura e turismo acessíveis para as pessoas com deficiência auditiva. Basta o usuário baixar no Google Play Store o Júlia, com o seu próprio celular ele pode vir ao bosque, ele vai ter a informação do atrativo, da flora e fauna amazônica, pelo avatar, em língua brasileira de sinais. Em 2005, eu estava dando uma consultoria numa empresa em Curitiba, quando o diretor dessa empresa me falou de um casal. Tinham tido 2 meninas gêmeas. Uma delas, no berçário, uma bactéria se inoculou no cérebro e provocou uma paralisia cerebral grave. E aí começou uma interação com essa menina. Os prognósticos não eram muito favoráveis. Logo após a concepção do Júlia e a consolidação, eu soube
da passagem da Júlia. Ela não tinha um nome para o projeto. Ela se comunicava muito mais com o sorriso que dava do que com qualquer outro tipo de forma. E se esse era um projeto de inclusão através da comunicação, nada melhor do que dar o nome de Júlia. Como professora, a gente identifica nesse projeto uma pesquisa aplicada com o objetivo de dar retorno a eles mesmos que foram os protagonistas no processo de criação. Quando você promove com a tecnologia uma transformação que minoriza um sofrimento ou que dê oportunidade para o crescimento de alguém, você está fazendo a diferença. O que eu acho mais louco é que a gente ouve assim, ideias criativas, e parece que é um negócio mirabolante, que eu nunca vou ter uma ideia criativa. E aqui a gente tá falando de algo tão simples, que é tipo escutar alguém, ou tipo olhar para o lado, ver quem tá perto de você. Então, às vezes, existem ideias que parecem simples, mas que têm grande impacto. Eu e o Alexandre, a gente é criador de conteúdo no canal Terapia, onde a gente convida pessoas para contar as suas histórias enquanto elas lavam louça. E aí o nome é uma brincadeirinha linguística, né, com a terapia e com ter a pia para, né, você lavar ali a louça e refletir sobre a sua vida. Então acho que a importância, né, desse trabalho para as pessoas assim é isso, criar um ambiente de escuta. A gente usa a internet, que é o meio mais fácil de pulverizar as coisas, e vem histórias reais ali para ensinar a gente sobre um tantão de coisa, como a gente veio contando aí no canal esses 2 anos e meio. É muito impressionante como a gravação nos conecta com as pessoas. E aí a gente chora enquanto a pessoa conta a história, a gente sente, parece que a gente esquece que tá gravando, sabe? Assim, que só tá ali ouvindo, absorvendo e trazendo essa história pra gente também e se transformando de alguma maneira. Dentro daquele casamento, as coisas eram péssimas. E se eu tivesse ficado ali, tinha acontecido alguma coisa muito grave. Eu entendo que ter pego aquela mochila naquele dia, tomado aquela água para não falar besteira e ter ido embora foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. A minha experiência no terapia foi uma experiência única, assim, muito forte. Alguma amiga curtiu nas minhas redes sociais e acabou subindo algum vídeo na minha timeline e eu passei a acompanhar tudo. São histórias que mexem com a gente. Às vezes a gente acaba tendo uma tendência a ser um pouco ingrato com a vida e de repente você acorda e acompanha um vídeo e você vê que tem muita gente boa no mundo, sabe? E dá pra ser forte também, vendo essas histórias. A gente está abrindo portas para outras pessoas conhecerem histórias que não são retratadas na TV, não são retratadas na publicidade e propaganda, e quando são extremamente estereotipadas. A gente percebeu isso, o quanto olhar no olho, ouvir histórias nos transforma quem assiste e transforma quem também está abrindo o coração e contando aquela história pra gente, sabe? Não é estar mostrando, olha o que fazemos, sino é mostrar, olha o que fazemos e me mostre o que você faz. O
Festival de Teatro Brasileiro teve início lá em 1999. De lá para cá já foram 20 edições. O diferencial do festival é que a gente faz o recorte da cena de um determinado estado de teatro, circo e dança e apresenta esse recorte para o público de um outro estado. É um jeito do Brasil se conhecer melhor, é um jeito da gente aproximar as tantas e diversas culturas brasileiras. Ao longo dessas 20 edições, a gente já fez as cenas do Distrito Federal, da Bahia, do Pernambuco, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e tantas outras cenas que circularam por 17 estados diferentes. O Festival Cigano, né? É diferente, é único. O Festival do Teatro Brasileiro, ele é muito singular, não existe igual. Esse é o tipo de importância que a mim me faz bem. É sentir que estou fazendo algo com tua cabeça. É sentir que estou fazendo que você sinta o que estamos fazendo. E pense acerca do que estamos fazendo. E receba essa mensagem. E sentir isso é fantástico. Eu acho que essa também é uma função do Festival do Teatro Brasileiro, né? Fomentar a circulação da produção de teatro brasileira e estimular a formação de público para que esses encontros aconteçam e sejam cada vez mais plenos. Eu acho que você faz teatro o tempo inteiro. A vida é um grande teatro. Eu sempre digo, para que serve uma câmera lenta? Para que serve tomar consciência de um movimento se você não o pratica durante o dia? As coisas não se separam, as coisas se agregam o tempo inteiro. Isso me parece tão interessante como educador, como diretor, como actor, como ser vivo. É muito especial para o Festival de Teatro Brasileiro ter esse reconhecimento nacional que o Prêmio Brasil Criativo lhe proporcionou. Somos seres criativos e necessitamos cada vez mais dar vazão a essa criatividade para a gente sonhar um novo mundo. Quer sempre trazer o real. Então a gente queria que as pessoas se identificassem. Uma pequena marca, como que um jornalista, como vai fazer uma matéria, como que ele usa uma imagem representativa, sabe? O que é bacana, o que a gente usa no nosso dia a dia, o que faz a diferença. Tem que ter representatividade, tem que ter diversidade. E a gente tá sempre falando, até engraçado nas frases, assim. Tem que ter. Tem que ter. O que tem que ter? O projeto Tem que Ter, ele começou, na verdade, quando eu vi um edital que eles queriam jovens empreendedores para criar contranarrativas para o discurso de ódio na internet. O objetivo do projeto é justamente trazer uma nova reflexão, quebrar essa barreira e conseguir contar histórias verdadeiras sobre as pessoas LGBTs nas imagens. O projeto ele foi construído desde o início de forma muito coletiva. A gente sempre foi atrás de trazer essa pluralidade, envolvimento, paixão por projetos sociais. Quando a gente está pensando junto, a gente tem soluções criativas para problemas que existem e que as pessoas estão se batendo há muito tempo. Então, talvez, juntando essas pessoas, dando suporte, que é o que o prêmio faz também, a gente consegue chegar a soluções que a gente nem imagina. A voz é
deles. A gente tá aqui para dar o auxílio, para dar essa plataforma para eles, alimentar esse banco com o olhar deles. Eu acho que é bem importante. A gente acredita muito na mudança de dentro para fora. Sempre que possível, relações reais, assim, família, casais. Não tem como não transparecer o amor e o carinho, o afeto nas imagens. No fundo, a gente quer que todo mundo se veja, todo mundo se sinta também um pouco parte dele. É eu ser visto, eu sou alguém, sabe? Porque é isso, a gente olha a publicidade hoje e mais de 80% dos LGBTs não se sentem representados. Existem pesquisas em relação a isso. Então, no momento em que tu pode dar espaço, e essas pessoas existem, elas estão aí, a gente é real. Tem uma amiga minha que hoje mora em São Paulo. Depois ela viu as fotos e ela mandou uma mensagem pra gente: obrigado por me enxergar. Ela tem uma deficiência no braço. Então, quando ela disse obrigada por me enxergar, pra gente, eu acho que foi a gente tá no caminho certo. Eu me sinto realizada, assim, na verdade. É onde eu realmente me vejo trabalhando, depositando toda a minha energia. Sempre é um prazer fazer as coisas, né? Pra quem não sabe, o mercado de jogos não tá pra brincadeira. É um mercado que fatura hoje mais do que a indústria do cinema e da música juntos. Eu sou um dos organizadores e idealizadores da Game Jam Plus, que é uma maratona de desenvolvimento de software e de jogos, que está indo para 2020 para sua 5ª edição. Ano passado ela aconteceu em 33 cidades, de 8 países, em 4 continentes. Então, um movimento com impacto global, idealizado por brasileiros. Uma maratona de desenvolvimento, só que voltada para jogos, formato de 48 horas, onde a gente misturou um pouco do modelo de hackathon tradicional, onde as pessoas têm o desafio de fazer um jogo, e misturou com elementos de outros tipos de eventos de empreendedorismo, principalmente, de você cria um jogo não pensando nele apenas como um jogo para se divertir, mas pensando nele como um produto. Uma coisa que eu vi na própria Game Jam Plus foram pessoas fazendo jogos de categorias que nunca foram pensadas antes. Então, jogos sobre visibilidade na favela, jogos sobre minorias. É importante que elas vejam as suas próprias realidades naquilo que elas estão jogando. Sempre vai ter espaço para alguém, independente da área que for da pessoa, né? Então você vai ter desde um arquiteto trabalhando numa empresa de jogos, até o roteirista, até o artista, o que for. Porque é necessário, né? Para você criar o que as pessoas têm criado hoje, você precisa de muita gente de conhecimentos diferentes. A Game Jam Plus é um movimento colaborativo sem fins lucrativos, feito por pessoas que acreditam que o cidadão é o principal agente de transformação do meio em que vive. A ideia é que as pessoas saiam dessa competição com algo que ela possa levar para o mercado ou para a própria carreira dela. Ser capaz de mostrar que todo mundo ali presente pode também fazer parte dessa grande indústria. Se você me perguntar qual é a coisa mais legal que tem na Game Jam Plus, eu diria que é essa tomada de responsabilidade da comunidade, entender que ela tem que liderar o processo de mudança. E eu acho que todo mundo, no mundo inteiro atualmente, dos organizadores, entendem isso, e eu acho que esse é um ponto mais alto que eu tenho para destacar do que a gente fez. Tantos livros que eu queria que as crianças continuassem gostando de ler, seja em qual plataforma for.
O Inventeca é uma banca de livros de imagem que funciona como base para uma plataforma de autoria para crianças. Tem um monte de livros de imagem que elas podem escolher para contar essa história. E quando elas contam essa história fica gravada no aplicativo. A magia do nosso projeto é a própria criatividade da criança. Ela é o personagem principal. Sem ela, a coisa não funciona. E o mais bacana disso é que pessoas foram utilizando o Inventeca de maneiras criativas das quais a gente não estava esperando. Eu tive felizes surpresas com o Inventeca. Mas, de repente, eu parei de falar e comecei a ouvir. Para mim foi uma coisa muito transformadora quando eu me dei conta de que foi isso que a gente fez. De que a gente parou de querer impor a nossa história, o nosso discurso e deixou criar. O Inventeca, ele transmite o clássico e faz com que a criança consiga reviver esses clássicos de um outro jeito, né? Do jeito como a criança vê o mundo agora. Hoje eu sinto que a gente conseguiu fazer isso com o Inventeca. Ele é uma tecnologia que não é usado porque é tecnologia, mas sim porque ele reúne várias pessoas para contar uma história. Então, eu falo que tem um pesca pai, pesca mãe, que tipo, quando você termina de gravar uma história que você põe seu nome, logo em seguida ele faz um loading e já te mostra a história para você ouvir. Então é o tempo perfeito para a criança pegar e falar: olha, mãe, o que eu fiz. Se por acaso ela estava sozinha, naquele momento ela chamou um adulto para dividir o feito dela com alguém. Eu acho muito bacana quando a gente pode transformar a tecnologia numa coisa que une as pessoas, que traz momentos bons juntos. Quando você pensa como criança, você se torna o criativo. A importância de ganhar o Prêmio Brasil Criativo para mim é reconhecimento e é ver que o wearable, sim, é um tema hoje no Brasil. O Setor W, ele é um laboratório que compartilha conhecimento. Como? Todas as oficinas a gente ensina tudo, a gente ensina o passo a passo, a gente mostra todas as ferramentas. É uma experimentação, é uma atividade. A gente trabalha muito isso, dessa coisa do aprender com o outro. As oficinas, elas tentam tangenciar cada tema, o som, luz, a interação. Dependendo da oficina, eu costumo levar os componentes eletrônicos, LEDs, sensores, placas de Arduino, para que as pessoas entendam como que aquilo funcione, né? É uma tecnologia que você consegue adaptar na sua vestimenta ou você usa processos têxteis para fazer. Você adapta uma eletrônica numa roupa, num tecido, num acessório. É algo que você pode realmente acoplar no seu corpo e externar sentimentos, externar emoções, você ter seu feedback, você se autoconhecer. A
importância da tecnologia wearable relacionada à economia criativa do país, eu vejo muito como estar presente no que está acontecendo hoje. A gente vive a 4ª revolução industrial. Hoje a moda, ela é uma das poucas indústrias que está nessa 4ª revolução. E para mim é um salto muito grande, assim, é mostrar que existem pessoas fazendo isso, é mostrar que a gente também consegue, a gente também precisa desse protagonismo. O futuro é isso, é você somar forças e criar um produto que tenha a ver com o seu entorno e criar coisas que sejam boas para todo mundo, para a sociedade, para o meio ambiente. Ela precisa ser atrativa. A escola, né, que é um espaço onde os jovens ficam uma boa parte do seu tempo. E no momento que nós colocamos uma batida de fundo, bum, pá, bum, bum, pá, e que eles possam rimar dentro daquilo que eles acreditam, eu acho que isso é o momento da geração da criatividade. Todo esse trabalho que a gente faz, focando mesmo em desenvolver as habilidades do aluno, né? A gente descobre talentos também nesses projetos do Chiquinho. Nós temos um programa na empresa de levar os voluntários, colaboradores, para fazer algo em prol da comunidade. Então o Chiquinho, ele não era o Chiquinho para nós, era o Janquiel, e a gente convidou ele por saber de todo esse envolvimento com a comunidade. E a partir daí, então, a gente nunca mais soltou. O projeto Cultura Hip Hop, ele vai para a 3ª edição agora, né? 3 anos consecutivos. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, quem sabe, possa contribuir para que eles também possam estar com o tanque cheio e seguir. É um projeto que ele trabalha o pertencimento, a fala, a escuta do adolescente. O adolescente tem muito a mostrar, ele tem muito a nos ensinar, e o hip hop traz isso. Eu sou MC Gigante, tô aqui pra te falar. Educação é importante, mas o respeito vem em primeiro lugar. Minha mãe sempre me fala, se você quer ser alguém, você tem que estudar. Eu só tô na 5ª série, mas um dia chego lá. Mas se eu sou o futuro, tamo junto, vamos lá! A escola é um ciclo, ela vai ficar para a próxima geração. Então eu preciso tornar esse ambiente criativo, eu preciso estar bem, né? Eu preciso contemplar esse espaço aqui como o meu habitat. Poxa, eu estou indo para a escola, né? E eu vou feliz. Se não tiver emoção, a gente não aprende, né? E eu acho que junta ali a criatividade, a emoção e o desenvolvimento social num único projeto. Quem disse que cultura não é saúde? Quem foi que disse que cultura não é educação? A batida da levada, a letra e melodia salvou mais um moleque na periferia. Tamo junto. Nós por nós. Das milhares de pessoas que vão, desde a garota fashionista, que quer ir lá garimpar um vestido vintage, até, cara, realmente uma pessoa que tá indo comprar roupa para fazer entrevista, sabe? E que, tipo, ali é a grande Black Friday do ano dela.
Juice Bazar começou em torno do blog Juice Santos. A gente viu que algumas amigas, algumas meninas queriam trocar ou vender suas peças de roupa que tinham enjoado ou não faziam mais sentido. E aí a gente resolveu fazer um evento pequeno em torno dessa comunidade que tinha se formado ao redor do blog. Isso aqui tem um futuro que a gente ainda não sabe muito bem qual é, mas vamos continuar fazendo. E continuamos até chegar em uma das edições que as pessoas não conseguiam andar dentro do espaço de tamanho interesse. E aí a gente entendeu que a gente precisava começar a profissionalizar o evento, que não era mais uma coisa entre aquela pequena comunidade que a gente tinha formado, já tinha virado um patrimônio da cidade. O projeto foi crescendo, foi ganhando forma, o próprio Juice Santos foi também conquistando uma autoridade e ganhando mais notoriedade aqui na cidade. E aí a gente começou a ver que nesses 9 anos do Juice Bazar, a gente conseguiu criar na comunidade, na população de Santos, uma consciência maior. Você não descartar as roupas que não fazem mais sentido e sim colocar elas para jogo dentro da economia circular. Então a gente viu que isso tinha uma entrega de valor legal para quem ajudava, uma entrega de valor legal para quem comprava, e as ONGs ficavam super felizes porque era uma grana extra que elas meio que não estavam contando ao longo daquele ano. Foi muito importante para nós trazer esse prêmio para a cidade de Santos, porque Santos, de alguns anos para cá, e o Juice Santos e o Juice Bazar fazem parte desse movimento, se posicionou de forma bem incisiva no cenário da economia criativa no país. Para mim é transformador e é muito gratificante sentir que esse propósito alcança cada vez mais pessoas e realmente ajuda a propor uma solução, mas por meio de uma transformação criativa e que tem a ver com a nossa empresa, tem a ver com a gente como pessoa mesmo. No processo de compra tem muita troca de inspiração. Então tem um processo criativo que as pessoas são expostas, não só o vendedor, mas o comprador também. Isso vai fomentando e falando, pô, isso é uma experiência. O Elo7 ele foi criado para dar uma oportunidade para os artesãos conseguirem expor e vender seus produtos. Tipicamente, as pessoas vendem no mercado local, às vezes elas participam de um bazar, de uma feira, às vezes no seu próprio ateliê, e isso restringe o potencial de mercado. Então a gente nasceu para usar a internet, usar a tecnologia para dar muito mais mercado para esse tipo de profissional. O DNA da nossa empresa, ele reúne justamente as coisas que acho que o prêmio quer promover, né? Que a gente é uma startup, então o empreendedorismo está na nossa veia, a gente é uma empresa de tecnologia, né? E criatividade é o que nos move. Eu acredito que a tecnologia unifica e ela dá visibilidade para os criativos. E o Elo7 veio com essa missão. É transformar a vida das pessoas com a humanização que a tecnologia permite, porque a gente trabalha com a inclusão digital, né? A gente permite com ferramentas fáceis que eles consigam expor os seus produtos e ter uma vitrine online para essa criatividade. O Elo7 é uma comodidade para a gente. Você só tem o trabalho que é aquele contato direto com o cliente. Fora isso, pagamento, parcelas, juros, até mesmo na parte de correio, eles têm a PLP, né? O Elo7 auxilia, quer dizer, então nos dá mais tempo para dar atenção para o cliente e para o que a gente está oferecendo para ele. Eu faço customização de tênis, eu faço os desenhos conforme as pessoas querem. Eu tenho loja no Elo7 há 6 anos. Eles têm um cuidado com o artista que quase ninguém tem.
A gente já fez algumas iniciativas para estar em outros países e isso também é um desejo nosso. E também que os nossos artesãos brasileiros tenham a possibilidade de vender para várias partes do mundo, porque eles valorizam o trabalho brasileiro. É um orgulho, né? É um reconhecimento do trabalho que a gente faz. A gente não faz nada aqui para ganhar prêmios, mas assim, é super importante saber que o alinhamento que a gente tem, como eu falei, né? A essência, o DNA da empresa é muito... assim, quando você vê o prêmio, é a gente, né? Escrito. Então, é muito gratificante saber que o tipo de abordagem de criar uma empresa, né? Com os valores da empresa, ser valorizado por um prêmio como esse, que move a gente. Uma das nossas missões, o começo da nossa frase de missão é adaptar as cidades para o uso humano. A gente não precisa criar espaços, os espaços já existem. A gente só precisa resgatar eles para trazer o conforto necessário que uma pessoa, um ser humano exige. O projeto Cidades.co, ele passou por várias evoluções e hoje a gente tem um modelo que já gerou cases de sucesso na cidade. A gente auxilia comunidades, moradores, cidadãos engajados que querem melhorar os seus bairros nos espaços públicos. Uma das grandes bases da nossa metodologia é encontrar criativos dentro do próprio bairro que vão conseguir viabilizar aquela melhoria. Todo projeto tem que ter um arquiteto que vai fazer o projeto, tem que ter um paisagista que vai dar uma série de sugestões, tem que ter uma galera de comunicação, marketing, publicidade que vai ajudar aquela comunidade a fazer a divulgação. E nós resolvemos adotar esse espaço e assumir esse espaço como nossa praça. Um espaço comunitário para que ele não se degradasse. As pessoas estão entendendo que esse espaço é delas, para as crianças bem pequenas, para os adultos e muito para os velhinhos. É uma lembrança e um resgate dos quintais. É um projeto que enche a vida da gente de alegrias, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa de finanças e acabo tendo contato aqui com coisas que são da natureza que eu nem tinha tempo ou mesmo imaginava como fazer. Então é uma oportunidade muito grande. Então eu me sinto grata de fazer parte de um grupo que acreditou que era possível transformar. O projeto Cidades.co ele tem uma visão muito clara e objetiva. A gente quer ser o maior transformador de espaços públicos do Brasil. Vocês estão fazendo é apontando o futuro, percorrer o Brasil e ver quem está fazendo, cara. É um retrato do Brasil que se movimenta, de um Brasil que não se cala, de um Brasil que está provocando as ideias, que está tirando as pessoas do seu comodismo. Quando você estabelece um prêmio como esse, você começa a dar à sociedade referências daquilo que a sociedade reconhece como valor. As pessoas não têm a dimensão dessa cadeia produtiva que está envolvida para as artes acontecerem, né? Para a gente poder ouvir uma música, para a gente poder ver um teatro.
conseguir fazer com que esses jogos que passaram por essa trilha de conhecimento, no final, criem CNPJs, tenham receita, paguem impostos, gerem empregos. Nós temos um potencial muito grande, porque nós não consumimos recursos que são esgotáveis. Pelo contrário, nós conseguimos gerar riqueza utilizando menos recursos. Muito legal poder trazer esse prêmio para reforçar ainda mais a vocação de economia criativa da cidade de Santos. Primeiro, uma credibilidade e um reconhecimento de todo o esforço que a gente está tendo, né? Ter esse reconhecimento dentro da categoria de arquitetura também é uma coisa que nos traz muita felicidade. Vou prestigiar e bater palma, porque afinal de contas, pô, o Prêmio Brasil Criativa é um prêmio relevante para a área criativa e de repente eu estava no palco. Eu fui aquele que eu, na verdade, estava esperando aplaudir. Veio, acho que no momento certo pra gente, foi num ano que a gente cresceu muito quanto criador de conteúdo. Fica esse sentimento de gratidão. É a nossa essência colocada nas coisas, colocada nas soluções dos problemas. Tem essa relevância, sabe? Você criar um prêmio que valorize as escolhas certas e que reúna essas pessoas em um evento para que elas se conheçam e que possam fazer mais coisas bacanas juntas. O futuro é isso, é você somar forças e criar um produto que tenha a ver com o seu entorno. Que a inserção, né, das oficinas de rima, que o grafite, que a dança, que o DJ, né, que a oficina de criatividade com liderança, de proatividade, possam gerar novos protagonistas. Um estimulante para que outros, e principalmente não só a geração atual, mas a geração futura, possam tê-los como marcos de transformação, de realidade, de evolução, de ganho para a sociedade como um todo. É como eu enxergo um prêmio como esse.